Pessoal, a inteligência artificial tá dominando tudo e a cada dia que passa se alastrando mais e mais na internet. Eu fico imaginando aí a galera que ainda tem alguma coisa contra, essas pessoas devem estar completamente desesperadas. E eu acho isso daí muito bom, não que tenham pessoas desesperadas, mas que tenham várias inteligências artificiais, porque assim vai acontecer a competição e também a concorrência entre as empresas. Imagina só lá no começo com o Midjourney, onde você precisava ficar decorando vários códigos, o traço AR, traço sei lá o que, e muita gente eu tenho certeza que ficou pensando que esses códigos seriam exclusivos, que somente alguns usuários teriam acesso a ele ou até mesmo que eles seriam necessários. Eu já falei bastante sobre isso, o quanto é mais importante aproveitar a liberdade da inteligência artificial, onde você vai colocar 10 palavras ou então 1000 e ela sempre vai ter que gerar um resultado interessante. Claro que isso daí não é uma regra, você pode colocar muitas palavras e não gerar nenhum resultado que você deseja, como também pelo contrário. Mas em comparação com o Midjourney, hoje nós já temos inteligências artificiais que possuem uma interface, uma cara muito mais agradável aí para nós que somos designers, mas também para o seu público em geral. Então, somente alguns cliques, somente com alguma configuração, você já consegue criar as suas próprias imagens e o que falta é somente o crédito, né, para você fazer os seus testes aí à vontade. Mas enfim, no vídeo de hoje vamos conhecer aqui inteligências artificiais que já estão dentro do Photoshop. Galera, se você gosta dos meus vídeos, deixa aí o seu like, pense em um comentário interessante, mas vamos nessa então para o nosso conteúdo. Eu gostaria de estar separando esse vídeo aqui em 3 etapas. A primeira parte para a gente fazer a instalação, a segunda parte a ativação e a terceira a gente faz uma utilização. Então vamos começar aqui pelo download e para isso você precisa entrar na sua Creative Cloud. E olha só que interessante, galera, se você sempre utilizou a Creative Cloud somente para baixar ou então está atualizando seus programas, você está perdendo uma grande quantidade aí de recursos da Adobe. Claro que recursos para quem está pagando também para estar recebendo eles. Mas entrando aqui em Stock e Marketplace, nós vamos ter já integrado a Adobe Stock, onde você pode fazer as buscas aí de vetores, vídeos, imagens e até mesmo aí vários recursos que são gratuitos. Mas além disso daí, nós possuímos também aqui essa aba de plugins e é aqui que começa a nossa brincadeira, galera, porque observe só pelos seus próprios olhos, nós temos uma galeria gigantesca de possibilidades. Cara, sério, eu posso ficar rolando isso daqui por muito e muito tempo que eu não vou conseguir chegar no final. Aqui a gente possui vários plugins, mas também actions, presets. Quem é usuário mais antigo sabe quanto era difícil, né, estar instalando plugins, você precisava utilizar o Adobe Extensions ou então estar entrando dentro lá dos arquivos do seu programa para estar jogando um outro arquivo. Tudo isso daí era até mesmo muito arriscado. Então hoje em dia nós temos aqui uma área exclusiva para isso, que fica muito mais fácil para nós usuários, como também para quem está produzindo plugins, onde aqui agora eles possuem uma área para estar divulgando seus serviços. Mas vamos para o que importa, aqui do lado nós temos também uma área para estar digitando o que eu desejo e aqui eu vou colocar então AI. A gente vai estar fazendo a busca então de plugins ou então que seja relacionado com inteligência artificial. E galera, observe de novo a quantidade de possibilidades que nós temos aqui para fazer download. São vários e vários plugins, também tem preset e actions, né? Para a gente estar testando, alguns deles são pagos, então a gente vai fazer uma segunda configuração que vai ser em Photoshop. Eu quero somente aqui plugins ou então que seja para ser instalado no Photoshop e também que eles sejam gratuitos, com certeza. Então aqui a gente já tem uma pesquisa perfeita pra gente. E bom, aqui você pode estar fazendo a sua busca, então está identificando alguns outros plugins, mas eu gostaria de estar testando então 3, que vai ser o primeiro o de Fusely AI, o segundo Alkaid e o terceiro aqui o Stabilite, não sei como se pronuncia, mas para fazer download é muito simples, basta você clicar no botão de baixar. Nesse momento o Photoshop pode até mesmo estar aberto e no final então do download já vai abrir aqui para você a aba do plugin que você acabou de instalar. Feito o download então a gente vai para a parte da ativação. Já tem aqui os 3 plugins instalados. Nesse primeiro a gente vai poder utilizar 2 plugins até mesmo, que é o primeiro Stabilite API e o segundo o DAWI na versão 2. Para fazer a sua ativação aqui a gente entra em API Key, nós temos 2 links, para esse primeiro que vai ser conectado com o Dream Studio e o segundo que vai ser o DAWI então da OpenAI. Aqui no primeiro então a gente clica nesse link, vamos entrar nesse site onde você vai fazer o cadastro, não precisa cadastrar nenhum tipo de cartão e logo seguido nós temos então aqui a nossa key, onde eu posso estar copiando e dentro então aqui do meu plugin a gente vai estar colando essa API Key, depois clicando aqui em Save. Mesma coisa que para o DAWI também, você faz acesso aí no OpenAI e assim você consegue entrar então na área para gerar um API Key. Feito tudo isso, então, nós temos agora as 2 ferramentas aqui ativadas, porém o meu DAWI, eu acredito que eu não tenho créditos lá na minha conta, portanto eu não consegui estar utilizando. Nas 2 outras ferramentas, galera, a gente vai estar somente fazendo aqui um cadastro e depois também um login. E no último, a mesma coisa, onde nós temos então somente o cadastro e depois nós entramos aqui no nosso plugin. E galera, eu gostaria de estar começando até mesmo por esse último, por alguns motivos. O primeiro deles é que ele não apresentou nenhum tipo de limitação, tanto aqui no limite da criação das imagens, como também no limite das suas configurações
configurações, então eu posso estar configurando ele de uma forma bem livre, que ele não gerou nenhum tipo de limitação pra gente. Outro motivo legal é que eu achei ele muito completo. Nós temos aqui várias configurações, podemos colocar um prompt positivo e também um negativo, ou seja, pra gente garantir que ele não vai criar tal coisa. Nós temos aqui a nossa área de prompt, várias configurações interessantes, e aqui em cima nós temos também o histórico, as imagens que eu já acabei criando, e também aqui em Explorer, onde a gente vai fazer a busca de todas as artes de todas as pessoas que já utilizaram esse plugin. Para mim, eu acho que essa é a parte mais importante, que é onde realmente eu estou utilizando as inteligências artificiais para fazer busca de referências. Então, portanto, nós temos aqui várias criações. A gente não consegue estar puxando o resultado dessas pessoas, mas clicando aqui em Restore, a gente vai estar copiando então o prompt e já vai colar aqui pra gente então no nosso prompt para estar criando a nossa própria imagem. Então, vamos lá, não vou colocar aqui nenhum prompt negativo, quero gerar somente esse daqui mesmo. A gente pode estar configurando então para ele fazer uma configuração melhor na imagem, no corpo, no rendes. Aqui ele vai aumentar apenas algumas hashtags, né, algumas palavras pra gente. Como eu já tenho esse prompt bem prontinho, então eu não preciso estar configurando essa parte. Quantas imagens que ele vai estar criando, quantos steps e também o seu tamanho, vou deixar como default mesmo. E aqui embaixo nós temos também algumas outras configurações que, galera, eu não entendi ainda, não fiz nenhum tipo aí de configuração diferente, deixei ele como default mesmo. E a gente pode fazer a mesma coisa, clicar aqui em Generate. Porém, olha só que interessante, porque quando eu clico, ele pede para fazer aqui uma marcação com a ferramenta Rectangle Mark Tool. Então aqui eu tenho todo o meu Canva, mas a gente pode criar uma imagem somente aqui nesse formato. Eu achei muito interessante isso daqui. Claro que nesse exemplo eu vou fazer então a seleção por completo da imagem e a gente pode clicar em Generate. E já está pronto aqui pra gente. Temos aqui o resultado, a gente observa que foi completamente diferente daquela outra referência que a gente buscou o prompt, mas tá aqui a imagem pronta. O legal é que para estar utilizando ela agora basta eu dar um clique sobre ela, já vai carregar pra gente aqui no Photoshop no tamanho que eu criei o meu Canva. A gente poderia também estar criando variações dessa própria imagem ou até mesmo gerando outras imagens relacionadas com ela, né? Mas está aqui então a imagem pronta seguindo esse nosso prompt. E eu acho que o teste interessante agora vai ser a gente utilizar então o mesmo prompt para as outras inteligências artificiais. Então já vou copiar ele aqui e as outras inteligências elas possuem créditos, ou seja, a gente vai ter aqui um certo limite, mas o objetivo vai ser estar observando realmente o seu resultado. Então vamos começar pelo Diffusely AI. A gente tem aqui vários formatos, alguns deles são as versões Pro, né? E a primeira a gente vai estar criando então a nossa imagem. Coloca aqui o nosso prompt e aqui abaixo nós temos então algumas outras configurações. Qual que vai ser o estilo da imagem? Quero colocar, então seleciono a Digital Portrait e uma imagem somente que eu quero que ele crie. Eu vou fazer aqui um corte, mas eu te falo se ele vai ser um pouco mais rápido ou então mais lento do que o outro. Então terminou aqui, o tempo foi basicamente o mesmo e a gente pode estar clicando então em Apply e eu acredito que ele vai gerar então uma nova imagem com o nosso resultado. Ele não fez no formato correto, né? A gente observa aqui que tem um certo recorte, mas beleza, isso daí não interferiria nada, a gente pode estar aumentando também aqui a nossa imagem tranquilamente. Depois no final eu quero estar observando também a qualidade de cada uma delas, mas legal que nós já temos aqui dois resultados completamente diferentes. Realmente parece que foram dois prompts diferentes aqui, porque nós temos imagens que não tem nada, né, de igual. Mas vamos nessa então finalizar aqui os nossos testes pela última ferramenta que é o Stabilite API. Coloco o meu prompt de novo, retiro aqui o espaço. A gente vai configurar aqui o Strength como 7 mesmo, o número de imagens somente 1, já tem aqui o formato correto. Não vou configurar mais nada, é somente clicar aqui então em Dream. A gente consegue observar aqui o resultado e tem a opção aqui de Layer, onde eu clico e ele vai estar criando então a layer pra gente. Engraçado que ele já fez aqui um outro formato, mas nesse caso a gente que não configurou também poderia retirar aqui a opção de Document e assim está fazendo a configuração então de uma forma manual. Então talvez até mesmo compense eu fazer isso daí, vou retirar e vou configurar aqui de uma forma manual. Então, agora sim já tem o formato correto, clico em Layer e ele vai estar criando aqui pra gente. Legal que somente alterando aqui as dimensões da imagem ele também acaba criando resultados diferentes. Não ficou do tamanho exatamente perfeito, né? Então vamos esticar aqui e deixar por cima. Deleto essa última aqui, a gente consegue observar então o resultado das três inteligências artificiais de uma forma aqui mais separada. Então vamos observar aqui o nosso primeiro, a gente consegue sentir então um clima de astronauta parecido nas três, né? Essa daqui tem a guitarra, a segunda não tem a guitarra, mas todas elas aí têm os seus quesitos relacionados à própria inteligência artificial e eu gostaria de comparar então algo muito importante que é a qualidade das três imagens. Essa primeira aqui a gente consegue gerar um certo zoom, ainda assim tem uma certa qualidade, não é um arquivo muito pequeno. Claro que eu tenho um Canva aqui que não é muito grande, ele está no formato um pouco menor ainda dos stories do Instagram, mas de todo jeito nós temos uma imagem aqui com uma qualidade interessante. Observando aqui o nosso segundo, a gente tem aqui esse astronauta meio que robô. Engraçado que não saiu nada parecido com a guitarra, nas outras duas tem a guitarra certinho, né? Mas um resultado bem interessante também. Observando que de longe eu vejo que os detalhes não estão muito definidos. A gente consegue gerar um zoom de uma forma parecida com a outra,
mas é uma imagem que possui muitos detalhes, eles não estão tão refinados, eu acho que seria a palavra correta. Porém, um resultado aí bem interessante também, e a gente consegue observar o último que trouxe toda essa psicodelia através das cores, né? É um formato um pouco mais simples também, não tem os detalhes assim muito definidos, as mãos aqui assim não estão tão legais. Ele tem uma mistura, né, um pouco realista, um pouco também muito desenho, né? Que o capacete ficou extremamente desenho, parecendo o símbolo aqui da Globo. Mas de uma forma geral, galera, o que eu acho interessante é conseguir observar essa diferença mesmo, que o mesmo prompt, né, vai trazer resultados diferentes mesmo, e vai saber qual que vai ser o prompt correto. Será que um prompt simples, ele não traria um resultado melhor do que eu desejo? Ou será que eu preciso mesmo ficar esticando, complicando tudo isso, né, e chegando em um resultado cada vez mais definido para minha ideia original? Então vai ficar aberto aí enquanto a gente não testar todos os prompts possíveis, né, até a gente conseguir então encontrar todas as possibilidades que uma inteligência artificial pode trazer. Eu sou bastante fã, gosto muito e torço também bastante pelas suas atualizações. Mas é isso então, galera, eu espero bastante que vocês tenham gostado desse novo conteúdo. Se você gostou, deixa aí por favor o seu comentário, ajuda bastante para o YouTube entender que esses vídeos são importantes e está divulgando também para mais pessoas. Se utilizar, compartilhe também nos seus stories, marque meu perfil, vou ficar bastante feliz por isso. Mas muito obrigado e a gente se encontra então no próximo vídeo.